Quer saber como eu faço essa pirografia de mandala na madeira? Então eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. As mandalas são com certeza o produto que eu mais vendo e que tem mais encomenda. Então fica até o final, porque esse vídeo é um passo a passo de como eu faço essas maravilhosas mandalas na madeira usando a técnica de pirografia. Oi, eu sou o Rafix e você está assistindo ao Rafix Channel. Já deixa o seu like e se inscreve, porque eu vou estar sempre postando vídeo aqui sobre criatividade e artesanato para você se divertir e também estar ganhando uma renda extra, óbvio, né? Então, bora pro vídeo. Eu comecei o meu processo criativo desenhando essa mandala e eu utilizei a ferramenta de simetria rotacional no Procreate porque eu não sabia exatamente qual era o formato que eu queria. Então essa ferramenta ajuda muito a você simplesmente desenhar uma linha e ter ela repetida em todos os lados do seu arquivo. Então eu fui adicionando formas básicas, principalmente círculos e esses formatos que me parecem uma pena, porque eles são bem clássicos das mandalas, né? Mas vocês não precisam ter esse trabalho de criar uma mandala, porque eu desenhei 100 mandalas e deixei um link aqui embaixo para vocês estarem comprando o pacote fechado com as 100 imagens das mandalas. E vocês podem usar como modelo para vocês fazerem os artesanatos de vocês. Então, dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição, porque vai ajudar vocês bastante a economizar tempo nesse processo. Então essa é a madeira que eu vou usar para fazer a mandala hoje. Eu vou usar este lado aqui, que tá mais clarinho. E eu ainda vou dar uma lixada nela, porque essa madeira ela precisa de uma regularizada aqui. Tá vendo que ela tem um lado mais grosso e um lado mais fino? Eu ainda vou resolver isso com lixa e talvez tentando serrar um pouco. Mas esse aqui é a madeira, ela tem 23 centímetros por 24, se eu não me engano, aqui, porque ela não é perfeitamente redonda, ela é oval. E ela tem uns 3 ou 4 centímetros aqui de espessura. Esse aqui, no caso, eu ganhei, mas eu acredito que se você for numa serralheria e pedir para eles cortarem uma rodela de madeira assim, eles fazem para você também. Então, agora o que eu vou fazer é pegar um pedaço de papel e cortar no formato certinho dessa madeira aqui. O formato certinho da minha madeira. E isso eu tô fazendo para eu poder não errar o tamanho da arte, né? Agora eu vou recortar esse pedaço de papel aqui. Fiz um corte bem rústico assim, sem muita precisão, mas o mais importante é saber onde está essa delimitação do tamanho da madeira, para quando eu for transferir a arte para cá, eu não fazer maior nem muito menor, e eu ter uma noção de como essa arte vai ficar localizada na madeira. Então, bora lá para a tela do computador que eu vou transferir a mandala que a gente desenhou aqui para esse papel, para depois a gente trazer ela de volta aqui e transferir a arte para madeira. Seguinte, eu estou aqui no meu computador já com a minha arte aberta na tela e o meu molde no formato da madeira, né? Eu já fiz o corte bem certinho conforme a linha que eu tinha desenhado, então eu tenho que basicamente respeitar esse limite aqui. A arte tem que caber aqui dentro, talvez com um pouquinho de folga. Vamos ainda decidir, vamos botar aqui em cima para descobrir qual o tamanho que vai ficar. E através da transparência do papel, eu vou conseguir desenhar nesse papel aqui aquela arte, né? Então eu vou prender esse papel aqui para ele não correr de um lado para o outro e vou passar um lápis para passar essa arte pro papel. E aí depois a gente passa lá para madeira e aí é outro assunto, a gente conversa depois. Então ficou assim a arte passada da tela do computador para o papel. Pode ver que eu não me preocupei com nenhum peso, não pintei nenhuma das áreas que precisavam ser escuras, né? Aqui eu só pensei em contornos. E é isso que a gente vai transferir aqui para nossa madeira, né?
mas como eu já disse, essa madeira precisa de um trato nela, né? Já que ela tem um lado maior, ela tá um pouco irregular, aqui na parte de trás dá pra perceber bem que ela tem esse degrau assim, meio desregular, então a gente vai ir lá pra oficina e tá lixando isso aqui até ter uma superfície adequada para estar transferindo aquela arte ali. Então, agora a gente vai lá pra oficina e depois a gente volta pra cá e transfere a arte para essa madeira. Estamos na oficina agora e eu vou lixar essa peça de madeira. Vou tentar deixar ela mais alinhada, principalmente esse lado de trás. A arte eu quero fazer nesse lado que é mais claro, mas tenho esse outro lado aqui que eu quero dar uma alinhada nele, dá pra ver que ele é bem irregular. E para isso eu vou usar esta lixa aqui, que é uma lixa bem grossa, acho que é 80, se eu não me engano, ou a 50. E eu vou usar essa gambiarra aqui, que é uma lixadeira, né, uma esmerilhadeira, com um disco de borracha. De borracha não, um disco de plástico, assim, bem resistente, preso aqui, pra tirar bastante dessa madeira aqui e desgastar ela bastante. Já coloquei meu óculos de proteção, então vamos começar. Madeira lixada e houve uma mudança no projeto. Eu pensei que eu queria usar esse lado aqui, porque o outro lado era muito escurecido, tava meio estranho assim, cheio de irregularidades. Mas depois de lixar, ele ficou muito melhor do que o lado que tava bom anteriormente. Então, mudança de plano, a gente vai aplicar a arte deste lado aqui, que ficou bem mais clarinho e bem mais lisinho do que essa outra área aqui, que ficou cheinha de... Como que eu posso mostrar pra vocês? Ó, cheio de buraquinhos, imperfeições. A madeira aqui é bem mais mole, inclusive ela se desfaz um pouco, ela esfarela. Enquanto do outro lado ela tá bem rígida e tá muito boa pra receber essa arte aqui. Bora aqui pra mesa. Vou mudar a câmera aqui para vocês verem como é que eu vou fazer essa transferência da arte do papel para madeira. Beleza, então. Agora eu vou passar grafite atrás dessa arte aqui para a gente poder estar transferindo essa arte para madeira depois. Muita gente faz só passando o lápis assim, né? Vem e passa o lápis. Mas eu dou essa dica para vocês, que se vocês quiserem uma transferência bem melhor para madeira, raspa o grafite em cima da folha e espalha com o dedo, que vai dar uma transferência bem melhor. Porque quando você raspa, o grafite fica meio que solto, né? Ele não prende muito bem no papel e transfere com muito mais facilidade para madeira. E quando você passa o lápis, você força o grafite dentro dos poros do papel, e aí para ele soltar é mais difícil. Fica assim o resultado final. Você pode bater aqui o excesso e o seu dedo fica desse jeito. Então é bom você lavar antes de continuar. Agora não tem segredo, é só pegar uma caneta esferográfica e vir repassando essa arte de novo para você transferir esse grafite que está no verso da folha para a madeira. E depois da transferência pronta, você vai ter um resultado como se fosse um esboço leve de lápis. E a partir desse ponto já está pronto para começar a pirografar de fato. Então eu peguei o meu pirógrafo, que é o M8 da Stylus Tech, e ele tem 4 temperaturas. Então eu coloquei na temperatura 3, e vocês podem ver que a ponta dele já fica vermelha na temperatura 3, e vim desenhando todos os contornos. Pode ver que nesse início eu não me preocupei muito com preenchimentos, eu fui só fazendo as linhas porque eu queria deixar bem definido as formas.
aonde são círculos, aonde são essas formas mais triangulares que lembram penas, que lembram uma gota. Então, é basicamente isso que eu vim fazendo com o pirógrafo, definição de linhas. E o preenchimento vem depois, e aí eu volto aqui para falar para vocês quando essa parte começar. Quando a fase dos contornos gerais acabou, eu voltei e comecei a fazer as linhas mais finas e mais delicadas, como essas pequenininhas ali na segunda camada, e também esses contorninhos que parecem mini arcos. E quando eu fiz essa parte, eu cheguei no final dos contornos, e aí eu decidi mudar de ponteira para fazer o preenchimento. Como vocês podem ver, eu vou botar uma ponteira boleada, que é uma das minhas texturas favoritas para fazer pirografia. Eu acho que ela fica muito chique, né? Fica a finalização como se fosse toda pontilhadinha. E vocês vão ver aí o resultado final, que fica muito lindo. Aliás, tava lá no início do vídeo, né? Se vocês quiserem dar uma voltadinha lá no início do vídeo, que tem um close bem em detalhes para você ver como é que fica essa textura. Essa é a minha caixinha de ponteiras. Tem algumas ferragens que eu uso bastante aí, como esses ganchinhos com rosca e todos os tipos de ponteira que existem ali. Não se preocupem que também vai sair um vídeo sobre ponteiras, porque elas são essenciais para você conseguir diferentes efeitos na sua pirografia. Dá pra fazer riscadinho, dá pra fazer boleado, dá pra fazer com uma ponteira texturizada com um desenho diferenciado. Existem vários tipos de texturas que você pode aplicar no seu artesanato utilizando essas ponteiras de pirografia. Mais uma coisa que eu quero falar é que eu sempre desligo o pirógrafo da tomada quando eu vou trocar a ponteira, porque segurança, né? Ele mexe com eletricidade, então eu acho que é seguro tá fazendo isso. Vocês podem ver que essa ponta boleada, ela é muito útil para fazer pontos. Então, todos os lugares que tinham pontos, eu voltei e coloquei ali muito precisamente com essa ponteira. Uma coisa que eu não conseguiria estar fazendo com aquela outra ponteira. Eu poderia fazer pontos com aquela outra ponteira que eu estava usando, sim, mas ia dar bem mais trabalho. Já com essa ponteira, uma única encostada ali, você já deixa uma marquinha de círculo perfeita. Então, eu vou completar todos os preenchimentos e volto daqui a pouco para explicar mais uma coisa que aconteceu ali daqui a pouco. E é isso. Como vocês podem ver pelo vídeo, eu tentei fazer textura boleada ao redor, né, nessa última camada, mas ia dar muito trabalho, e aí eu fui trocar de ponteira, e aí eu acho que eu cometi um erro ali, porque eu espanei o parafuso da minha caneta de pirografia, e acabou que ela ficou com mau contato. Daí eu tive que pegar a minha caneta antiga, que é a original do meu kit,
e coloquei ela pra finalizar essa pirografia. Esse tipo de coisa acontece de vez em quando, assim, porque o calor excessivo vai desgastando esses metais ali da ponta da caneta. Então, sempre tenha uma caneta de reserva, porque você pode acabar ficando sem a caneta no meio de um artesanato, como eu fiquei. Para finalizar, eu vim com uma lixa, porque essa mandala tem muitos detalhes pequenos e eles acabaram sumindo ali naquela sombra da queima da pirografia. E aí eu venho com a lixa geral, assim, passando em cima de tudo. E depois eu volto com a caneta de pirografia para recuperar alguns pontos escuros que eu perdi, né, passando a lixa, que acabou comendo. Sempre que trabalhar com detalhes muito pequenos na pirografia, é importante estar passando uma lixa, caso você não queira perder esses detalhes, né? Porque no processo de queima, você acaba criando aquela sombra da queima, que deixa tudo muito escurecido e os detalhes ficam difíceis de ser vistos. Então, uma dica que eu dou, assim, venha com uma lixa bem fininha. Eu tô usando a lixa 100, mas eu também costumo usar a lixa 220. Eu não achei que foi necessário nessa, só a lixa 100 já tava ótimo. E não esquece de vir com um pincel tirando toda essa poeira da lixa de cima, porque na próxima fase, que é a de verniz, a gente tem que estar com essa peça bem limpinha, porque se passar o verniz por cima da poeira, já era, não tem mais como tirar. A não ser que você lixe muito e vai estragar a sua pirografia. E esse foi o resultado final da pirografia antes do verniz. Chegou então a última fase, que é a fase do verniz. Eu limpei toda a minha mesa ali, porque eu precisava desse espaço para estar envernizando. Forrei a mesa com plástico e passei o Osmar Color transparente da Montana. Eu só filmei uma camada, mas eu passei 2 camadas de cada lado. Depois que eu já tinha passado 2 desse lado, eu passei 2 do outro lado. E ficou bem maneiro. Logo mais eu mostro o resultado final para vocês. Chegamos ao último passo, finalmente, que é colocar os parafusos e a cordinha. Eu marco o centro da peça, coloquei a outra peça de mandala que eu já tinha pronta do lado para ter uma ideia de onde que ia fincar esses parafusos e amarro uma cordinha dando só um nozinho e finalizando com super cola para as pontas não abrirem e para esse nó não abrir e ficar bonitinho por muito mais tempo. É isso então, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse tutorial, já deixa o seu like, se inscreve, me ajuda, porque eu quero que o meu canal cresça. Então, se você puder dar um like, se inscrever, vai ser ótimo. Os resultados finais ficaram assim. Essa foi a que eu fiz no vídeo junto com vocês. Vocês podem ver a textura de boleado, a textura de riscado que eu comentei ao longo do vídeo. E essa aqui é a outra que eu já tinha pronta aqui, né? Essa aqui eu fiz numa feira, então assim, eu estava expondo as minhas artes numa feira e eu estava fazendo essa mandala aqui ao vivo. Então, se você me viu lá nessa feira, por favor, comenta aí. Eu estava lá na feira e vi você fazendo essa mandala. E caso você esteve aqui durante todo o tutorial, comenta, me diz se você vai fazer ou não essa mandala, porque eu faço esse tutorial para que vocês também se sintam incentivados a fazer pirografia e artesanato no geral. Então, eu sou muito a favor de que as pessoas criem e que elas ponham as suas ideias criativas para fora e façam a diferença, deixem o mundo mais bonito e tals. E é isso. Eu já coloquei o resultado final bem no início do vídeo, mas eu vou botar de novo aqui pra você dar uma última olhada bem de pertinho na mandala, com detalhe, tudo bem bonitinho. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo no seu coração. Tchau. What we do here is go back.